Olá, meus amores, iniciamos mais uma aula. Hoje, quarta-feira, 16 de setembro de 2020, nossa aula será de leitura e produção textual. Nesse mês, nós estamos estudando sobre o folclore e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a culinária brasileira, as comidas típicas do nosso folclore, tá bom? Típicas do Brasil. Tia Andresa vai ler um textinho para vocês explicando sobre a origem da nossa comida, da comida que tem em cada região, alguns temperos, algumas coisas que a gente usa por aqui, tá bom? O preparo dos mais diversos pratos da culinária brasileira está ligado aos aspectos socioculturais de nossa história e recebeu a influência de outros povos, que aqui estiveram em épocas passadas e nos legaram em patrimônio cultural muito valioso, e influenciando e dominando até mesmo na alimentação. A variedade de sabores e preferências regionais, com suas especiarias e temperos próprios, tornam-se irresistíveis ao paladar mais exigente de qualquer arte da cozinha nacional. A culinária do Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes europeus e de outros povos, indígenas e africanos. Muitas técnicas de preparo e ingredientes são de origem indígena. O que é origem indígena? A origem vem dos índios, tá bom? De origem lá dos índios. Tendo sofrido adaptações por parte dos escravos e dos portugueses também. Esses faziam adaptações dos seus pratos típicos, substituindo os ingredientes que faltassem por correspondentes locais. Então, por exemplo, se eles fossem fazer uma comida, precisava às vezes de carne seca, naquele lugar não tinha, eles iam procurar algum outro alimento que fosse próximo ou parecido para substituir, para poder fazer a comida deles, certo? Substituíam por algo parecido, mas que tivesse naquela região. Por exemplo, a feijoada, prato típico do país, é um exemplo disso. Os escravos trazidos ao Brasil desde os fins do século XVI somaram à culinária nacional elementos como azeite de dendê e o cuscuz. As levas de imigrantes recebidas pelo país entre os séculos XIX e XX, vindo em grande número da Europa, trouxeram algumas novidades ao cardápio nacional e, concomitantemente, fortaleceu o consumo de diversos ingredientes. A alimentação diária, feita em 3 refeições, envolve o consumo de café com leite, pão, frutas, bolos e doces no café da manhã, feijão com arroz no almoço, refeição básica do brasileiro, né, que todos nós gostamos muito, aos quais são somados, por vezes, o macarrão, a carne, a salada e a batata. E no jantar, sopas e também as várias comidas regionais. Os índios brasileiros tinham uma mesa farta e variada, graças à abundância da caça, pesca e dos frutos silvestres de que se serviam. A farinha de mandioca, tão popular entre o povo, do mais simples ao mais requintado, é uma herança indígena. Depois de retirar a raiz, eles secavam-na ao sol ou ralavam-na ainda fresca numa prancha de madeira cravejada de pedrinhas pontiagudas, transformando-a em farinha alva, empapada, que colocavam para escorrer e secar num recipiente comprido de palha trançada. O resultado é o tucupi, ingrediente essencial no preparo de um famoso prato da cozinha brasileira, pato ao tucupi. Além de ser usado como farofa ou para fazer bijus, pirões, sopas e mingaus, o tucupi pode ser servido como sobremesa, regado com mel. As bebidas eram extraídas dos ananás, do caju, guaraná, jenipapo, acaiá e outros produtos nativos. O milho, muito usado pelos índios, foi amplamente aceito pelos portugueses, de paladar mais refinado, que preferiam a comida preparada pelas escravas negras do que as da mão das indígenas. As negras eram mais experientes, eram mais caprichosas na arte de comer. Bem assim, introduziram o coco da Bahia, o azeite de dendê,
a pimenta malagueta, o feijão preto, o quiabo e outros ingredientes para a elaboração de pratos mais requintados. Então, não é que a comida dos índios era ruim, só que eles não colocavam muito tempero. Os índios se alimentam com comidas mais naturais. Então, às vezes não tinha um tempero, um sal ou outros tipos de especiarias que deixassem a comida um pouco mais forte, com um sabor um pouco mais forte, certo? A união das três raças criou uma cozinha tipicamente brasileira, desenvolvendo o uso constante da panela de barro, da colher de pau e do fogão de lenha, indispensáveis para aprimorar qualquer quitute, que é uma delícia comida no fogão a lenha, né, turma? Folclore e superstições alimentares. Agora, isso aqui é super legal, não sei se às vezes vocês já conversaram sobre isso na casa de vocês, sobre algumas superstições antigas. A tia Andresa vai ler, ó. A maioria das superstições brasileiras à mesa tem origem portuguesa. Algumas tribos indígenas evitavam apenas comer seus animais e os escravos tinham o costume de não deixar restos de comida no prato para que não pudessem ser utilizados pelos seus inimigos. A base das restrições envolve a mistura de comidas e a ingestão de bebidas após certos alimentos. A salada de frutas, por exemplo, era mal vista devido a isso. Da mesma forma, a ingestão de alguns alimentos, como o leite com manga, às vezes falava que passava mal, mas não era porque passa mal, que faz mal tomar leite com manga, porque tem vitamina e a gente pode misturar os dois. É que muitas vezes também, quando tinha a época da escravidão, os senhores, eles não gostavam que os escravos comessem, que, por exemplo, a manga e o leite, porque no caso teria mais despesa, vamos dizer assim. Então eles falavam que passava mal, era uma superstição, porque na verdade não passa, né? A não ser que a pessoa não possa tomar o leite ou comer manga. Fora isso, não tem nenhum problema. Melancias, bananas e farinha. Ou leite com pinha, banana, jaca, principalmente as mangas. O leite, aliás, por ser visto como um alimento completo, não necessitaria de outros, e por isso a mistura faria mal à saúde. Então, igual a tia Andresa falou, também por questão de despesa eles falavam que fazia mal, mas na verdade não fazia mal nenhum, né? Outras restrições envolvem o comer em excesso, que causaria doenças, como o consumo de cana-de-açúcar e de melancias ao sol. E ainda outros alimentos teriam efeitos medicinais, certo? Como as frutas cítricas. Algumas crenças envolviam evitar não falar nomes feios à mesa, não comer despido ou de chapéu, por acreditar que fosse uma ofensa a Jesus, tá bom? Por exemplo, também eles tinham uma superstição sobre acender o fogo. Eles falavam que tinha que acender o fogo com um chumacinho de palha, não poderia pegar com a madeira, algumas coisas assim, tá bom? Durante o preparo das comidas também, tinham crendices da boa e da má mão. Ter boa mão é preparar a comida com qualidade de forma rápida. Então, eles falavam que quem não tinha mão boa para comida é quem deixa queimar ou deixa a comida salgada. E eles gostavam, falavam que tinha boa mão. Na verdade, a gente usa isso até hoje. É quem tem mão boa na cozinha, quem faz coisas gostosas na cozinha, certo? Ainda outras crenças envolvendo o preparo incluem o mexer a comida em uma única direção. Então, eles achavam que a gente tinha que mexer a comida somente em uma direção, certo? Alguns alimentos, típicos do folclore brasileiro, né, das comidas típicas brasileiras, é o pé de moleque, bolo de batata doce, bolo de fubá, a tia Andresa adora bolo de fubá, quindim, canjica, pamonha. Aqui tem Maria Mole, a feijoada, pão de queijo,
churrasco, arroz de carreteiro, barreado, caldeiradas de peixe, carne de sol e charque e buchada de bode. Então, dependendo da região, igual muitos desses alimentos a gente come aqui na nossa região, né? Mas em outras regiões existem também outros tipos de alimento e as pessoas geralmente comem os alimentos de acordo com cada região. A tia Andresa vai enviar para vocês também essa folhinha, ó, que tem os alimentos de cada região, região norte, nordeste, sul, sudeste e os alimentos da região centro-oeste, tá bom? E a receita do bolinho de chuva, tá bom? A tia Andresa vai explicar a receita, vou falar duas comidas típicas de cada região e eu vou explicar a receita do bolinho para vocês fazerem em casa. A tia Andresa ia colocar outro vídeo, mas senão vai ficar muito extenso para vocês, tá bom? Ó, comidas do folclore norte, pato ao tucupi e sopa de turu. A tia Andresa até pesquisou, porque a tia Andresa também não conhecia. Turu é um molusco que fica no tronco de árvores podres, nos mangues. Eles são típicos aqui do Brasil, então as pessoas pegam e fazem sopa com esse molusco, tá bom? Região sul tem pinhão assado, carneiro ao buraco, porco no rolete, tá bom? Comidas do centro-oeste, galinhada, arroz com piqui, canjiquinha com queijo. Essas aqui também a gente conhece alguns, né? Comidas típicas do Nordeste, ó. É o caruru, sarapatel, vatapá, acarajé, tá? Comidas do folclore sudeste, que é a nossa região, tá? Virado à Paraíba, canjica, feijoada, paçoca de amendoim, feijão tropeiro, tá bom? Pamonha, frango assado, tá bom? Essas são alguns da nossa região, certo? E o bolinho de chuva, ó. Ingredientes: 3 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento químico em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, raspas da casca de um limão, 1 xícara de leite e um ovo. Vocês vão colocar todos esses ingredientes, pode colocar no liquidificador ou numa tigela também, mistura bem, só que aí tem que ser o adulto para poder fazer para vocês, porque tem que fritar, mexer com óleo é muito perigoso. Então é só com a presença de um adulto para vocês estarem fazendo, combinado? Frita as bolinhas e depois que tirar elas fritas, passar no açúcar com canela. É uma delícia para tomar o café da tarde, tá bom? Quem fizer a receita, tira uma foto bem legal e manda para a tia Andresa, tá bom? E a nossa atividade de hoje, que vai ser essa daqui, que eu vou mandar a imagem para vocês, ó. Faça uma lista das comidas típicas que você mais gosta. Então, dessas comidas típicas que a tia Andresa disse, quais você mais gosta? Canjica, pamonha, frango assado, pão de queijo, feijoada. Quais dessas comidas? E vocês vão colocar para a tia Andresa 5 comidas que vocês gostam, tá bom? No caderninho de vocês, tá? Segundo, observando as comidas de cada região, escreva qual é a preferida da família de vocês. Qual que é a comida preferida de vocês? Você vai escrever no seu caderninho para a tia Andresa, tá bom? Agora, escolha uma receita e escreva os ingredientes em seu caderno. Deixarei a receita do bolinho de chuva como modelo, mas vocês podem escolher a que vocês gostarem mais. Sugestão: faça a receita com sua família e desenhe esse momento em seu caderno. Tire fotos e me envie. A tia Andresa falou antes sobre a receita do bolinho de chuva, mas não precisa ser o bolinho de chuva que vocês podem estar fazendo a receita. Pode ser o bolo de fubá, aí vocês vão fazer a receita que vocês gostarem, tá bom? Pode escrever, não precisa escrever a receita inteira, pode colocar só os ingredientes, o nome da receita para a tia Andresa, tá bom? Tira uma foto da receita que vocês fizerem e envie para mim, certo? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a nossa próxima aula.